Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, então, Vinícius, vamos começar aqui. Internet das coisas. Internet das coisas é um termo que vem do inglês, Internet of Things, ou simplesmente IoT, que é um conceito que visa trazer conectividade a diversos dispositivos utilizados no nosso dia a dia. Como naquela imagem ali, a gente tem aqui, por exemplo, tratores, ferros elétricos, televisões, luzes, etc, etc. Então, é a ideia de trazer, de fazer com que esses dispositivos eles tenham, de alguma forma, conectividade à internet, para que diversas aplicações que necessitem de dados, por exemplo, dados de umidade, temperatura, dados que, de alguma maneira, serão utilizados para obter informações para alguma tomada de decisão, e há diversas aplicações nos campos de saúde, automação industrial, transporte inteligente, cidade inteligente. São vários termos aí que estão relacionados, são aplicações que estão relacionadas com a internet das coisas. Internet das coisas também ele é um termo cunhado por Kevin Ashton, esse cara aqui. Numa entrevista em 2011, né, feita apresentada no Wired, ele disse a seguinte frase: estamos consumindo tantas coisas sem pensar sobre elas: energia, plástico, papel e alimentos. Eu posso prever uma rede de sensores ubíquos, uma plataforma que tornará nossa vida mais confortável e segura. Nesta frase aqui, vamos começar a entender o que ele quis dizer com essa frase, com essa colocação. Estamos consumindo tantas coisas sem pensar sobre elas. Bem, a gente tem como garantido, por exemplo, energia, tem como garantido alimentos, plásticos, papéis. A gente não pensa muito como que essas coisas são produzidas ou qual é o trabalho necessário para que essas coisas sejam processadas, sejam produzidas, plantadas, etc, etc. Então ele consegue prever, ele diz aqui, né? Posso prever uma rede de sensores ubíquos. Bem, rede de sensores. O que seria isso? Seria uma rede onde aqueles dispositivos que eu mencionei anteriormente, de alguma maneira, coletassem informações do seu ambiente, daí vem o termo sensores, de forma ubíqua. Eu vou explicar o que isso significa, mas é uma palavra-chave desse conceito. Bem, através dessa rede de sensores, nossa vida tornará mais confortável, mais segura, etc, etc. Então, o termo-chave em internet das coisas é ubiquidade. Ubiquidade é uma palavra de origem do grego, no latim, ubique, ou não sei se pronuncia dessa maneira, segundo o dicionário Michaelis. Ubiquidade é a qualidade do que está ou existe em todos ou em praticamente todos os lugares. E ainda, é um caráter ou propriedade de um ser que dá a impressão de estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a ubiquidade, nesse contexto de internet das coisas, é basicamente essa ideia, de ter uma rede de dispositivos que a gente não vai perceber, a gente não vai ter a consciência de que eles estão aqui presentes no nosso ambiente, mas eles estarão coletando informações e nos fornecendo informações para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, a computação ubíqua, que é a área de computação que envolve a ubiquidade, né, é um elemento importante em IoT. Então, a computação ubíqua, uma definição um pouco mais formal, é uma computação que se move para fora dos computadores pessoais, ou seja, dos seus notebooks, dos seus PCs de mesa, e torna-se pervasiva em nossa vida cotidiana. Eu vou explicar todos esses termos mais à frente também. Mas vamos seguir em frente. Então, a computação ubíqua, né, é a ideia de que objetos do dia a dia realiza duas principais tarefas. A primeira é se comunicarem, né? Então eles são capazes de se comunicar entre si, e também realizam tarefas sem a interferência de seres humanos. Então nessa imagem aqui, até está no pôster, né? A gente tem o sujeito ali, lendo o jornal, de boas, na casa dele, e aqui embaixo na legenda é: o que sua internet das coisas está dizendo sobre você? Né? Então temos aqui diversos dispositivos, diversos elementos da casa, geladeira, fogão, o robozinho que mexe no chão, termômetro, sensores de fogo, de fumaça. E todos esses dispositivos eles estão nessa figura, nessa piada, né?
dizendo coisas entre si, se comunicando, e falando como se todos eles conhecessem quase tudo da vida desse cara. Então, por exemplo, esse sensor aqui, provavelmente de entrada e saída da porta, não sei. Ele diz assim: vocês viram o que ele fez na última noite? Escandaloso. Sei lá, nossa, impressionante. Ou seja, esse dispositivo ele conhece, ele sabe da rotina de entrada e saída desse sujeito. E todos eles se comunicam de uma maneira. Então, essa imagem representa mais ou menos a ideia do que seria a computação ubíqua, no caso ali, aplicado na automação doméstica, ou aplicado no conceito chamado de casa inteligente. Só um pouquinho. Bem, no slide, nesse slide aqui, eu uso o termo também, eu uso o termo além da ubiquidade, o termo ali pervasiva. Esses dois termos, eles são meio que intercambiáveis na literatura. Porém, se a gente analisar o trabalho apresentado pelo William ali, a gente consegue observar pelo gráfico que há uma... Está falando isso aqui? Deixa eu ver. Peraí. Bem, a gente tem aqui um gráfico, né, onde no topo a gente tem alta integração e embaixo temos baixa integração. Integração, nesse contexto de internet das coisas, é a capacidade dos dispositivos em se comunicarem, né, obviamente, e estarem integrados em um ambiente comum. Pode ser uma rede, pode ser um ambiente físico, né, por exemplo, essa sala aqui, ou pode ser uma rede que engloba vários ambientes físicos. Por exemplo, uma rede da UDESC que interliga vários dispositivos espalhados em várias salas, que nem nós estamos aqui, por exemplo, neste momento. Bem, do lado esquerdo nós temos baixa mobilidade e alta mobilidade. Mobilidade é a questão de você conseguir carregar o dispositivo consigo ou o dispositivo conseguir se movimentar de maneira autônoma. Então, a computação pessoal tradicional, que é o uso do computador, o uso do notebook, notebook não, mas computador de mesa, ele tem baixa mobilidade e baixa integração. A computação móvel é uma realidade já presente na nossa vida, né? Nós temos notebooks, temos celulares, que são dispositivos que são móveis, então permite uma alta mobilidade, porém ambos ainda apresentam baixa integração. Porque o seu celular, por exemplo, ele não se integra a nenhuma rede aqui que consiga controlar, por exemplo, as luzes ou o ar-condicionado e assim por diante. A computação pervasiva ela é uma área da computação que apresenta estudos que permite uma alta integração, porém ainda ligado à computação tradicional, apresentando baixa mobilidade. Então a ideia da computação ubíqua é, nós temos alta mobilidade e alta integração. Seria, por exemplo, essa figura, o robozinho aqui, que está altamente integrado ao ambiente e também apresenta uma alta mobilidade, porque ele se movimenta livremente na sala, ou na cozinha, no caso. Então, a nossa área de interesse é essa daqui. Tá? Bem, a internet das coisas, como conceito, ele é um conjunto de 3 visões diferentes. A primeira visão é a visão das coisas, que são os objetos inteligentes, que pode ser a sua televisão, o notebook, etc, etc. Porém, por si só, esses objetos inteligentes, eles não compõem, não concretizam o ideal de internet das coisas, mas fazem parte deles. Fazem parte dele. Tá? Uma segunda visão aqui é a internet, que representa as tecnologias de rede, a computação em nuvem, tecnologias como, por exemplo, o IPv6, que permite uma alta disponibilidade de endereçamento, que é uma necessidade, né, no conceito de internet das coisas, porque se a gente quer fazer com que todos os dispositivos apresentem conectividade, esses dispositivos precisam ser unicamente endereçáveis na internet, concorda? Utilizando IPv4, isso não é possível, não será possível. Portanto, o IPv6 é uma das tecnologias-chave para a concretização da internet das coisas. A combinação de internet e coisas forma, então, a chamada rede de sensores,
que é a rede das coisas conectadas. Porém, também, somente utilizar as coisas e a internet não concretizam todo o ideal de IoT. Precisamos, de alguma maneira, processar, analisar esses dados que seriam coletados por esses dispositivos. E aqui então entra essa terceira visão, que segundo a Zoe, ele chama de semântica, mas aqui envolve questões relacionadas à informação, ou seja, um passo após a coleta de dados. Então aqui entra processamento de dados, machine learning, data mining, etc, etc. Então a combinação dessas três coisas, que envolvem várias áreas da computação, né, envolve questões de IA, envolve questões de computação em nuvem, etc, etc. A combinação dessas três visões, então, forma o que nós podemos chamar de visão ou conceituação da internet das coisas. Bem, a IoT ela permite uma gama de aplicações, né? Essa imagem aqui ela representa bastante essa ideia. Nós temos aplicações domésticas, que é naquela imagem do slide anterior. Temos aplicações no ramo de transportes, no ramo de comunidade, que chama comunidade, mas na verdade seria a ideia de smart cities, por exemplo, onde poderíamos ter aplicações de monitoramento ambiental, tá? É uma realidade já em alguns lugares do mundo. Todas essas diferentes aplicações, elas se interligam nessa nuvem aqui, né, chamada Internet das Coisas, mas essa nuvem representa exatamente a tecnologia que permite essa integração, que é a computação em nuvem. E a partir dele, né, temos diferentes usuários finais, podemos dizer, interessados, que são interessados nas informações coletadas nessas aplicações. Então a ideia geral é essa, tá? De internet das coisas. Para finalizar a conceituação inicial, né, nós temos aqui três elementos chaves em IoT. Numa ponta nós temos aqui as redes de sensores sem fio, que é constituído de hardware, dispositivos, né, as coisas em si, que tem capacidade de sensoriamento e também capacidade de atuação. Sensoriamento é coleta de dados, atuação, de repente, um robozinho que limpa o chão, por exemplo. Ele está atuando no ambiente. Tá? Isso numa ponta. Na outra ponta aqui, dentro de visualização, são as tecnologias que permitem a visualização dos dados coletados por essa rede de sensores. Aqui se encaixa gráficos, por exemplo, ou relatórios, assim por diante. Mas o que permite a ligação entre essas duas pontas aqui é o nosso middleware, né? Que são as tecnologias de servidores, banco de dados, algoritmos de processamento de dados, machine learning, etc, etc. Então, a combinação desses três elementos aqui, através da internet, é a forma que eles se comunicam, nós podemos, então, representar qualquer aplicação de IoT nessa classificação. Mas, para o interesse dessa apresentação, a gente vai focar nessa ponta aqui, nas redes de sensores sem fio. Então, vamos falar sobre esse cara. Bem, rede de sensores sem fio é uma rede composta por dispositivos, como eu falei, mas o que todos eles têm em comum é a capacidade de se comunicarem, obviamente, sem fio. Então nós temos aqui alguns componentes, como por exemplo o Node MCU e o Zigbee. São dois componentes bastante utilizados na academia, na indústria, creio eu, para permitir que dispositivos tenham conectividade na internet. Esses dispositivos de comunicação, eles se diferenciam em termos de qual tecnologia ele está utilizando para a comunicação. Por exemplo, o Node MCU aqui, ele tem conectividade Wi-Fi. Já o Zigbee, ele tem uma conectividade diferente. O Zigbee, ele tem uma tecnologia que permite que o dispositivo que esteja utilizando esse módulo de comunicação consuma menos energia se comparado, por exemplo, com o nosso amigo ali, Node MCU. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre as diferentes tecnologias de comunicação. Mas é só para ter uma ideia. Claro que podemos também combinar aqueles dispositivos ali
com os nossos dispositivos de maior capacidade. Por exemplo, o Arduino Uno, o Arduino Nano, o Raspberry Pi, que são componentes um pouquinho mais parrudos, que dependendo da sua aplicação de IoT, você seja preferível utilizar algum deles, né? Então, nós podemos combinar esses diversos dispositivos aí. A escolha de qual dispositivo, de qual tecnologia de comunicação utilizar, vai depender principalmente de dois elementos, né? O principal deles é o custo-benefício, né? E também as necessidades da sua aplicação. Como eu falei, a comunicação é um aspecto pertinente, importante na internet das coisas. Então, a aplicação em si, ela determinará questões como, por exemplo, a taxa de transferência do dispositivo de comunicação e o alcance do rádio. Isso. Aqui é um exemplo, né? Vou começar falando sobre exemplos. Fica mais claro para entender essas questões. Essa figura aqui, ela representa uma aplicação de smartphone, ou fazenda inteligente, né? Temos ali o sujeito segurando um tablet, visualizando os dados. Então, esse tablet aqui representa aquele elemento de visualização que eu apresentei anteriormente. Temos aqui um campo, né, cheio de plantações. E nesse campo poderiam existir diversos sensores de umidade, de temperatura, pressão atmosférica, blá, 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 blá. Diversos dados que poderiam ser utilizados, por exemplo, para, de repente, detectar uma alta probabilidade de uma região ali da plantação ser atacada por, sei lá, um inseto qualquer. Um inseto que estragaria a plantação. É um exemplo de aplicação. Bem, além desses sensores espalhados no campo aqui, a gente tem aqui, por exemplo, máquinas, podem ser autônomas ou não. Autônoma é um futuro muito próximo aí, espero eu. Mas esses veículos, eles também poderiam ter essa conectividade e coletar informações do campo aqui. Então vamos supor que esse trator aqui, ele realize, ele jogue, sei lá, algum veneno para matar insetos, por exemplo. Se ele tem informações do campo ali, que diga, por exemplo, que nessa região aqui tem uma alta probabilidade daquela região ser atacada por um inseto que ele quer, que ele tem um veneno para matar, ele pode ir lá e matar, ele pode ir lá e jogar o veneno de maneira autônoma. Tá? É um exemplo. Temos também aqui drones, etc, etc. Bem, no aspecto de rede de sensores sem fio, quais são os requisitos, né, digamos assim, que a tecnologia deve atender para essa aplicação? A gente pode, olhando essa imagem assim, a gente pode pensar, poxa, a tecnologia ela deve permitir um alto alcance, concorda? Que isso daqui, essa área aqui pode ter quilômetros quadrados de área verde. A área só existe plantação e temos lá diversos dispositivos espalhados naquela área. É claro que a tecnologia de rádio ela tem que ser de longo alcance. Então temos um ponto, tem que ser de longo alcance. Segundo ponto, vocês concordam que se esses dispositivos ali no campo estivessem coletando apenas informações de temperatura, de umidade, são informações bem pequenas de serem representadas no computador, correto? Então seriam dados muito pequenos. Então nós não precisamos ter uma tecnologia de alta transferência de dados aqui. Então, segundo ponto, uma tecnologia que pode ser de baixa taxa de transferência. Então, tem tecnologia de longo alcance, baixa taxa de transferência. Smartphone. Uma segunda aplicação. Indústria 4.0. Alguns de vocês já viram falar sobre esse termo? Sim. Beleza. Bem, aqui nessa imagem, não sei se dá para enxergar de onde vocês estão aí. Dá para ler alguma coisa aqui? Sim. Beleza. Então aqui, pessoal, como vocês podem ver, não envolve somente a internet das coisas, né? Por exemplo, aqui nesse maquinário aqui, computação visual. Aqui, veículos não tripulados. A indústria 4.0 ela engloba diversos conceitos, diversas tecnologias de computação, correto? Visão computacional, machine learning, visão computacional para veículos não tripulados, assim por diante. Mas também envolve a IoT. A IoT, nessa imagem aqui, ela é representada em três pontos.
O primeiro é aqui, que representa, você tem lá uma cadeia de produção. Você pode ter sensores nessa cadeia de produção para identificar, de repente, variações de temperatura, identificar falhas nas máquinas. Você pode ter aplicações que monitoram a qualidade da máquina e podem até prever, de repente, se uma máquina vai vir a falhar futuramente ou não, estragar, né? Mas, como eu já dei o exemplo ali da fazenda inteligente, não vou falar muito sobre essas questões aqui de sensoriamento. Então, temos mais 2 pontos aqui. O primeiro é veículo não tripulado. Como eu falei, envolve questões de visão computacional, mas também há espaço para investir nessa área. E o segundo é aqui nos wearables. Vou explicar, vou entrar mais em detalhes neles daqui a pouquinho. Vamos começar então pelo veículo não tripulado. Bem, imagina a seguinte situação. Vamos supor que você está dirigindo esse carro aqui, beleza? E você quer chegar num lugar na cidade, que fica nessa região aqui. Então você pode ou ir reto aqui ou virar aqui. Bem, vamos supor que esse carro ali ele tem uma tecnologia, né, de GPS, de descoberta de rotas mais eficientes. E ele percebe que a melhor rota é seguir por aqui. Beleza? Mas vamos supor que bem aqui nessa esquina há um congestionamento. Este carro daqui, ele estando nesse congestionamento, ele poderia muito bem informar os outros carros na sua vizinhança, talvez em alguns quilômetros, aí, alguns metros de distância, que aquela via está congestionada. Como isso seria possível hoje em dia? Este carro teria que, vamos supor que existe uma aplicação lá que identifique isso, o congestionamento, beleza. Ele vai pegar aquele dado, vai enviar para algum servidor na nuvem, e esse dado teria que ser trafegado para uma rede de 4G, 3G, 5G, futuramente, e para um servidor na nuvem, passar por algum processamento lá, de algum programa, para que este carro aqui tenha acesso a essa informação. Da mesma forma, acessando esse servidor através da internet e buscando esses dados. Porém, há uma maneira muito mais rápida de se fazer isso se os carros se comunicassem. Neste caso, entra então essa área de pesquisa chamada Vehicular Ad Hoc Networks, ou simplesmente VANETs, que é uma rede de veículos, né, ad hoc. E dentro dessa rede aqui existe 3 tipos de comunicação. A primeira é a comunicação interveicular, que é essa que eu acabei de demonstrar aqui no exemplo, né, representada aqui pela setinha vermelha. Mas essa aplicação de VANETs ela não se limita à comunicação entre veículos. Os veículos também podem coletar informações do ambiente e enviar para algum lugar. Então, existem comunicações do veículo para estações que ficam ao longo das estradas, que são esses RSUs aqui, e também comunicação entre as RSUs com a internet. Dessa maneira, podem existir diversas aplicações que possam utilizar esses dados coletados nas vias públicas. Então, a gente falou sobre a inclusão de IoT no veículo autônomo. E a questão dos wearables, né, que são tecnologias ali que são incluídas nas roupas, por exemplo. Tem essa imagem aqui, da HM Magazine, desculpa, que apresenta então um exemplo, né? Essa roupa aqui, por exemplo, ela tem sensores que identificam níveis de pressão, nível de oxigênio do camarada, pressão arterial, temperatura da pele, taxa de respiração, assim por diante. A partir desses dados aqui, imagine esses dados aqui numa indústria 4.0. Qual seria a vantagem dos gestores dessa empresa, dessa fábrica, em ter essas informações? Bem, os gestores da fábrica poderiam, de repente, identificar quais atividades que os seus funcionários executam que mais impactam na saúde dos seus funcionários. Um exemplo de aplicação. Bem, existem várias aplicações que vocês podem, de repente, sugerir no final da apresentação. Mas, enfim, essa é uma delas. Bem,
este gráfico aqui, essa imagem, ela apresenta as diferentes tecnologias de rádio de comunicação que podem ser utilizadas em aplicações de IoT. Então vamos primeiramente entender esse gráfico aqui. Existem três elementos aqui, né? O primeiro elemento ali são referente às tecnologias que são licenciadas pelo governo, por exemplo, telefonia móvel e televisão. E também espectros do rádio, né, que não são licenciados, como por exemplo Wi-Fi e Bluetooth. Os licenciados estão em linhas tracejadas e os não licenciados estão em linhas sólidas. Um segundo elemento ali é a taxa de transferência. E o terceiro é o alcance do rádio. Então, a escolha das tecnologias aqui vai depender da sua aplicação, correto? No caso da aplicação do Smart Farm, que foi o primeiro que eu apresentei, a gente identificou dois pontos lá, né? Tem que ser longo alcance e pode ser baixa taxa de transferência também, não tem nenhum problema. Então nós temos tecnologias aqui, na questão de alcance, né? Diversas tecnologias aqui que permitem um alto alcance, porém uma baixa taxa de transferência. Perfeito para a gente, no caso de Smart Farm. Nós podemos ter aplicações que vão ter ali algumas dezenas de kbytes kbits de transferência e que tem um longo alcance de rádio. Porém, vamos imaginar então uma aplicação, por exemplo, os requisitos dos wearables, né? Bem, como os sensores estão muito próximos das estações que irão coletar esses dados, né? Se eu estou usando uma roupa que está coletando informação de mim aqui, do meu corpo, provavelmente terá algum dispositivo aqui nessa sala que vai capturar esses dados. Então não precisa ter um longo alcance e também não precisa ter uma alta taxa de transferência. Então, por exemplo, no caso dos wearables, a gente poderia utilizar uma tecnologia chamada BLE, que é o Bluetooth Low Energy. Tá? Então, só para exemplificar, não vou entrar em detalhes de todas essas tecnologias aí, porque a gente passaria um tempão falando sobre elas. Mas é só para demonstrar que existem várias opções. Tá? Então, para finalizar, questões de pesquisa. Aqui eu vou trazer duas questões que eu acho que são mais interessantes, são mais pertinentes na área acadêmica. A primeira delas é questões de protocolos de rede. Então, algumas questões que a gente tem que tentar resolver nas pesquisas, né? A primeira delas, quais protocolos de rede são mais adequados para determinadas aplicações e necessidades? A gente discutiu isso agora com os exemplos ali do Smart Farming e da indústria 4.0. Segundo elemento, como aumentar o tempo de vida da rede de sensores? Isso se dá através da diminuição do consumo energético e também, mas sem que essa diminuição do consumo energético prejudique a eficiência do protocolo. A terceira questão é como projetar protocolos que aumentam a robustez da rede frente a duas ocasiões. A primeira é a mobilidade de dispositivos. Naquele exemplo do smartphone, por exemplo, nós temos ali sensores no campo, mas também temos sensores nos tratores. Então, a tecnologia de rede ela tem que permitir essa dinamicidade da rede. E um segundo ponto ali, a questão que os enlaces, ou seja, os meios em que esses dados são trafegados, né, sem fio, eles, em algumas aplicações, eles apresentam alta taxa de interferência, questões desse tipo. Então, são enlaces com considerável perda de pacotes. Então, o protocolo tem que ser eficiente o bastante para que, diminuindo o consumo energético, possa ainda aumentar o sucesso de entrega dos pacotes, sem que haja tanta perda de pacotes assim. Aqui é só um exemplo também, não vou entrar em detalhes nos protocolos aqui, mas é mais para representar a diferença, por exemplo, de uma pilha de protocolo utilizada numa aplicação web e uma pilha de protocolo utilizada numa aplicação de IoT. Vamos pegar aqui duas camadas, por exemplo. A camada física. Né? Aqui na web nós temos tecnologias como, por exemplo, o 802.11 ou Wi-Fi, que todos nós utilizamos aqui no dia a dia, que é interessante no nosso mundo, nossa utilização cotidiana, porém, numa aplicação de IoT que demanda
baixo consumo energético, o Wi-Fi não seria a melhor escolha em diversas aplicações. Então, para isso, né, a I3E criou então um padrão chamado 802.15.4, que apresenta padrões para duas camadas da rede, da rede de protocolo, que é a camada física e a camada de enlace. Esse protocolo aqui é um protocolo que apresenta baixo consumo energético, tá? É interessante ser utilizado em aplicações de IoT. Uma segunda camada aqui, por exemplo, a camada de rede. Aqui, no web nós temos IPv6, IPv4, beleza, maravilha. Porém, em aplicações de IoT, que tem dispositivos de baixa capacidade, nós temos que ter aqui tecnologias que são menos custosas. O IPv6, eu falei anteriormente que o IPv6 ele vai permitir, né, que bilhões e bilhões de dispositivos estejam conectados à rede mundial de computadores. Porém, o processamento desse protocolo ele é mais custoso do que o IPv4. E como que a gente coloca esse processamento num dispositivo pequenininho ali, que nem aqueles que eu mostrei no slide? Utilizando essa camada aqui, essa camada de adaptação, cujo nome é 6LoWPAN. Essa tecnologia, esse padrão de rede, ele permite que a gente utilize cabeçalhos de IPv6 em dispositivos de baixa capacidade com baixo custo computacional. Temos também aqui alguns protocolos diferentes também na camada de aplicação. Enquanto na web nós utilizamos HTTP, DHCP, DNS, são tecnologias, alguma delas, como por exemplo HTTP, que é baseada no TCP, que são protocolos que em um computador, no notebook, é interessante, é maravilhoso, maravilha. Porém, no dispositivo de baixa capacidade, nós precisamos ter protocolos que apresentam menos sobrecarga na rede. Então, para isso, também existem protocolos ali como CoAP, MQTT, XMPP e assim por diante. Se tiver interesse em aprender mais sobre esses protocolos, posso passar a slide depois, dá uma olhada. Para finalizar, um último ponto de pesquisa, né? Privacidade e segurança. Então, essa imagem aqui, ela apresenta, essas três camadas aqui, são basicamente aqueles três elementos que eu apresentei anteriormente. Camada mais embaixo é a camada da rede de sensores, camada de hardware, beleza? Camada do meio, mirror, camada de cima, aquele elemento de visualização. Cada camada aqui, pessoal, tem as suas características e também tem os seus riscos de segurança. Infelizmente não dá para ler direito, né, dessa imagem aqui, mas eu vou tentar apresentar alguns para vocês. Na camada desse elemento aqui de rede de sensores, existem alguns riscos, como por exemplo, device tamper, né? Você tem lá uma rede de dispositivos, e aí chega alguém mal intencionado, com um dispositivo mal intencionado, com código malicioso ali, e joga esse dispositivo no ambiente, esse dispositivo ingressa na rede de sensores sem fio, e de repente começa a sobrecarregar a rede, por exemplo, para impedir que os dados que estão coletados ali sejam passados para frente. É um risco. Na camada de middleware, nós temos riscos também, como por exemplo, um ataque, por exemplo, numa plataforma de cloud, plataforma de nuvem. Risco também. Na camada de visualização, a gente sai um pouco nas questões de tecnologia e os riscos também. Então, por exemplo, aqui tem questões de partners, são pessoas utilizando o sistema final, sistema ali, dashboard, ali, visualizando os dados e tudo mais. Quais são os riscos nesse elemento? Né? Como um exemplo, é um risco de fraude financeira, um risco de vazamento de dados confidenciais, mas é um risco que envolve seres humanos. Né? Então, em todos esses elementos, em todas essas camadas de uma aplicação de IoT, existem riscos, né, que estão sujeitos à pesquisa acadêmica. Então, aqui tem algumas soluções que estão relacionadas a firewall, etc, mas tem que pesquisar mais coisas, tem que haver mais pesquisa nessa área, principalmente. Tá? Acho que é isso.